muitas coisas, mas o pai, com as atitudes dele, ensina muito mais aos filhos. E é muito importante ser pai. Sabe que a visão que seu filho, a sua filha tem de Deus é a visão que ele tem de você. Se você é um pai ausente, ele vai ver Deus ausente. Se você é um pai amoroso, seu filho vai ver Deus amoroso. Então é assim que nós ensinamos para o nosso filho, amando. E o nosso papai, que está lá no céu, feliz dia dos pais, Senhor, porque Ele é nosso pai e Ele tem cuidado de nós. Ele não tem dado tudo que a gente quer, mas tudo que nós precisamos, Ele tem nos dado. E nós também, como pais, também somos assim. A palavra fala que a gente, sendo mal, a gente sabe dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina o nosso pai que está no céu. Ele vai dar todas as coisas devido à vontade dele. Amém? Então, eu gostaria de falar com vocês. Pode pôr aí. Eu quis trazer umas imagens porque é algo assim que a gente grava melhor, né? Então, abra sua Bíblia aí, em Ezequiel 34, 31. Quem quiser acompanhar aqui, pode acompanhar. A palavra do Senhor diz assim: vós sois as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Amém? Eu gosto muito disso, porque o Senhor nos comparou com uma ovelha. E eu comecei a saber por que o Senhor nos comparou com uma ovelha. Vocês já pararam para se perguntar isso? Por que eu sou uma ovelha? Por que Jesus me comparou com uma ovelha? A gente tem tantas coisas, né? Às vezes a gente gosta de ser comparado com o leão, com a águia. Mas a Bíblia não diz que nós parecemos o leão nem a águia. A Bíblia diz que nós somos como ovelha. E eu queria conversar com vocês um pouquinho, compartilhar aqui sobre isso. Porque a ovelha, ela é um bichinho muito dócil. Ela não tem a visão de águia, ela só enxerga 20 metros. Ela é inofensiva, ela não tem defesa. Todos os animais têm defesa. O cachorro tem os dentes, o gato tem as unhas, o cavalo tem a sua crina que espanta os bichos. A ovelha não tem nada de defesa. Se ela estiver em perigo, ela não faz nada. Se o inimigo estiver na frente dela, ela não faz nada. Ela é um bichinho muito dócil. Mas por que uma ovelha? Isso mostra algumas coisas para nós. Mostra a ovelha, ela tem uma dependência total do pastor. E aqui Jesus falou que Ele é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. E Ele que nos conduz. A ovelha precisa ser conduzida. A ovelha gosta de ser direcionada. A ovelha não sai sozinha. Se ela sair sozinha, ela morre, ela se perde. Por isso que nós estamos aqui todos juntinhos. Nós gostamos do domingo, né? Não consigo ver o domingo em outro lugar. Se a gente vai viajar assim, a gente procura outra igreja. Se a gente não acha, a gente fica meio perdido, né? Parece que a gente está desgarrado, né? Mas é por isso que nós somos como ovelha. Nós gostamos de relacionar um com os outros, porque a gente reconhece a nossa dependência um do outro, e principalmente do pastor. E eu gostaria de falar para vocês, olha como é bonitinha a ovelha. Eu quis pôr a imagem porque, gente, a ovelha é muito bonitinha. Olha como vocês são lindos. Imagem e semelhança de Deus. A ovelha não é imagem e semelhança de Deus, ela é fofinha. Ela foi comparada. Jesus, ele falava muito em comparações, parábolas. Então, ele deixou isso para nós. E essa comparação é muito legal, porque a gente olha para a ovelha assim e fala, mas que coisinha meiga, né? E como nós somos imagem de Cristo, nós também somos assim. As pessoas olham, elas querem estar perto, se nós somos uma ovelha.
Elas querem estar perto, elas querem estar aprendendo, elas querem passar a mão na lãzinha, elas querem estar ali, aprender. Quer ser outra ovelha. Ovelha gera ovelha. Então, eu queria falar sobre as características das ovelhas. Tá muito bom o meu ajudante lá. Olha, tem várias características as ovelhas, mas como o meu tempo não dá, eu separei só algumas que eu achei assim que tem muito a ver com a gente, né? Você vai se identificando aí. A ovelha é, como eu já falei, é inofensiva. Gente, ela é dócil, ela é uma bichinha assim que você chega. Eu fui na exposição e eu levei a Duda lá para ver as ovelhas. E a gente podia passar a mão nela. Ela só tem um berro assim que eu assustei, assim, uma hora. Mas parece a gente, né? Quando a gente está naqueles dias, né? E ela deu aquele berrão assim, mas ela deixava, sabe? Passar a mãozinha nela. É muito amigável. Então, isso é uma coisa que a gente vai entendendo. Por que Jesus nos comparou a isso? Porque nossa natureza é essa. Porque nós saímos do coração de Deus. A nossa natureza é essa. A nossa origem está numa ovelha. Está em ser dessa forma. Por isso que isso gera em nós essa dependência, essa totalidade de Deus. A ovelha, ela tem lá o seu pastor está lá andando, ela vai, ela é obediente. A ovelha é muito obediente, ela não é agressiva, ela dorme sempre no mesmo lugar, ela nunca rouba o lugar do outro. Eu achei tão incrível isso. E se o lugarzinho dela comer estiver vazio e aqui da outra ovelhinha estiver cheio, ela morre de fome, porque ela não come do outro. Parece nós, né? Não mexe no que é dos outros. Ela morre de fome com a comida do lado. Parece boba, né? A ovelha. Mas não, ela não invade a privacidade da outra ovelha. Ela não deita em outro lugar que não seja o dela. Então, isso daí eu achei muito legal. A gente começa a gerar isso na gente e a gente vai vendo como nós precisamos estar mais parecidos com as ovelhas. E às vezes a pessoa não gosta muito de ser ovelha, né? Vamos ser leão, né? Mais bravo, mais legal, os desenhos de leão é mais bonito. Mas não, nós somos isso, a ovelha. E a ovelha, ela não se defende, mas às vezes, quando nós não sabemos, né, que nós somos ovelhas, nós temos o senso de justiça, né? De atacar. A agressão, quando alguém nos ofende, a gente sempre quer tomar partido e fazer as coisas, e nós somos ovelha. Todos os problemas que tem ali no rebanho, o pastor resolve. Se a ovelha começar a resolver, já pensou? Vai virar uns bode. Então nós também precisamos levar as nossas ofensas ao Senhor. Tem coisa que não cabe a nós resolvermos. É o pastor, é o bom pastor, é Jesus que resolve. Então, às vezes a gente tem algo, as pessoas às vezes elas nos ofendem, ou coisas, ou trabalho, ou situações que vêm contra a sua vida, e às vezes você quer se defender, você quer mostrar que você não é isso, você quer falar, você quer provar, e às vezes até a motivação nossa está errada, até de estar dentro da igreja. Nós às vezes temos motivações erradas, porque nós queremos sempre provar alguma coisa para alguém, e a ovelha não precisa disso. Quem organiza o barraco aí é Jesus. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente deixa Jesus nos defender, é diferente. Agora, quando a gente toma a frente, ele não faz. Ele não faz aquilo que você já está fazendo. Então, às vezes a gente quer ser um leão mesmo, às vezes até uma cobrinha, né? Dá uma picada, um veneno em alguém, né? Vamos aprender com a ovelha. É melhor. A cobra leva a gente em lugares muito errantes aí. Então, a ovelha tem outra característica também. Ela produz lã o tempo todo. Eu estava vendo lá nos estudos, ela é tosquiada
2 vezes por ano. E quanto mais ela é tosqueada, mais macio fica o pelo dela. Parece as ovelhas, né, pastor? Quanto mais velha, melhor vai lidando, né? Os bodes não, mas as ovelhas são. Então, ela está sempre produzindo, ela não precisa fazer força. Ai, vou produzir lã agora. Ela não faz isso, é uma coisa natural. Vem da natureza da ovelha, está sempre produzindo, está sempre fazendo algo. E nós também somos assim. Quando nós colocamos Jesus na nossa vida, quando nós aceitamos Jesus, então é natural. Ele começa a desenvolver dons, talentos, que talvez você já tinha, mas ele começa a desenvolver para aquilo que o Senhor tem. Porque todos nós fomos criados com um propósito. Então esse propósito começa a ser desenrolado, começa a ser cumprido, conforme nós vamos fazendo. Então, como eu disse para vocês, a gente não precisa provar nada. Um pé de maçã não precisa falar assim: eu vou dar maçã, não vou dar banana. Eu vou dar maçã, não vou dar banana. Entendeu? Então nós não precisamos ficar forçando nada. O que nós somos, nós somos. Nós precisamos entender a nossa identidade. Então nós temos uma identidade. E a nossa identidade é produzir em Cristo. O que o Senhor quer que eu faça nesse tempo? Talvez o Senhor hoje, Ele te escolheu para você fazer algo, e você faça aquilo feliz. Mas eu queria fazer aquilo, e Deus está mandando fazer isso. Não, a gente tem que fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E às vezes o Senhor não manda você fazer nada. E às vezes Ele manda você ficar quieto. Porque a ovelha também precisa aprender, a ouvir para produzir melhor. Então, às vezes o ativismo, ele faz com que a gente não produza aquilo que é para produzir. Então nós precisamos ser ovelhas aí, para produzir melhor. A ovelha, ela produz a lã, e a lã faz tantas roupas, aquece tantas pessoas, é tão bonito, é tudo tão, né? Eu comecei a ver umas roupas lá feitas de lã sem pintar, coisa mais linda, caríssimo, R$1.100, R$1.200, cada casaco caríssimo. Por quê? Porque é uma coisa que é feito ali, que não foi tingido, nada. Então é maravilhoso. E às vezes o talento que você tem, ele não precisa ficar agregando coisas sobrenaturais. Às vezes pregadores querem pregar palavra, tirar coisa de não sei da onde. Não precisa, é natural. Abra a sua boca, eu encherei. Às vezes a gente tem muito medo. Eu tenho medo de subir aqui, porque a ovelha é medrosa, e eu tenho essa característica da ovelha também. Como todos nós temos medo, né? Então, a gente precisa entender que a gente vai produzir em Cristo o que nós somos designados para fazer. Então, para de lutar, né? Nós precisamos parar de lutar e aprender que os dons vão fluir na nossa vida naturalmente. Não precisa ficar forçando nada. A nossa natureza é o céu. Por isso que o céu, ele é presente na nossa vida, quando a gente começa a aprender a ter essas características, a não ficar brigando com a natureza, com a nossa natureza de filhos de Deus. A ovelha também, ela conhece a voz do pastor. Eu acho tão interessante isso aqui. Conta-se uma história que um comerciante estava à beira de um lago, de um rio, que agora... porque a ovelha só bebe água corrente, ela não bebe água parada, água suja, ela não come qualquer coisa, tá? Ela só come os alimentos dela, como nós. Precisamos comer da palavra, não ficar comendo qualquer coisa, não assistir qualquer novela, não ficar se enchendo de lixo, porque nós somos ovelha, precisamos comer da palavra e beber da água, que é a presença de Deus. Amém? E ele estava lá observando, e chegou um pastor com as suas 50 ovelhas, e elas foram beber água, né? Aí chegou mais um pastor com uma boa quantidade de ovelha, e as ovelhas dele foi beber água. E aquele comerciante ficou pensando: ixi, vai dar briga ali, hein? Como que vai separar essas ovelhas? E chegou ainda mais um pastor com mais um tanto de ovelha, e as ovelhas foram todas lá beber água. E aqueles pastores ficaram ali conversando, e aquele comerciante ficou observando aquilo. Falou: quero ver, vai ser uma briga. E quando o primeiro pastor resolveu ir embora,
ele simplesmente fez o barulho que ele estava acostumado. E aquelas ovelhas que era dele, elas simplesmente saíram e começaram a seguir aquele pastor. Assim foi com o segundo e assim foi com o terceiro. Não houve nenhum tipo de confusão. E eu achei muito interessante isso. Fiquei pensando, Senhor, como é importante a gente ouvir a voz do Espírito. Como é importante os nossos ouvidos estar sensíveis. A palavra diz que nós somos conhecidos dele. E ele é conhecido nós. E muitas vezes nós não nos aplicamos a conhecer o Senhor verdadeiramente. Nós nos aplicamos a tantas coisas. Tem um amigo meu que fala: quanto tempo a gente demora para concluir uma faculdade? Né? Quanto tempo? 3, 4, 5 anos? Né? E quantos anos nós temos dentro da igreja? Vai, quem tem mais de 5 anos aí? Mais. Quem tem menos de 5 anos? Era para ter muitos doutores da palavra aqui. Muitos doutores do Senhor. Mas nós, às vezes, não nos aplicamos a conhecer e nos aprofundar naquilo que nós estamos crendo. Às vezes nós trocamos a nossa comunhão com o Espírito Santo por um filme, por qualquer coisa, pelo WhatsApp. As redes sociais, elas têm poluído a nossa mente, a nossa casa, nosso coração e até a nossa igreja. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, ouvindo da palavra e mexendo no celular. Então, nós precisamos tirar essa poluição para aprender a ouvir a voz do nosso pastor. Por quê? Porque o pastor, ele nos dá a direção. O pastor, ele vai à frente, ele dá o segmento. Aí eu estou lá no WhatsApp, eu vou andando para lá, ó. Né? Estou dando WhatsApp, mas tem várias coisas também que pode me tirar. Então nós precisamos conhecer a voz, ouvir a voz e seguir, porque às vezes nós ouvimos, mas nós estamos meio poluídos, aí a gente fala: acho que isso é da minha cabeça, como se dentro de nós não tivesse o Espírito Santo, como se o Espírito Santo não estivesse verdadeiramente em nós. Nós duvidamos se é a voz do Espírito ou não. Eu creio que dentro de nós tem que haver um temor, sim, mas tem que haver uma ousadia de fazer aquilo que o Senhor está nos dizendo para ser feito. Amém? E eu achei muito interessante isso, porque a gente precisa ouvir, obedecer. E a ovelha, ela tem essas duas características. Ela ouve muito bem o seu pastor e ela obedece muito bem aquilo que é direcionado. Nesse tempo nós estamos vivendo num tempo de apontamento, de direção, é volta de Cristo, é muito sério. Vai ser muito sério. A palavra de Deus fala que ele vai vir como um ladrão na noite. Alguém está esperando um ladrão vir roubar sua casa de noite? Ele simplesmente entra. Se você abrir os olhos, né, ou ele roubar tudo e você não vê, mas se você abrir os olhos, ele já está em cima de você. Então, a gente precisa entender que a gente está num tempo de alinhamento. A gente está num tempo que a igreja que Jesus, o pastor, está conduzindo o teu povo para aquele lugar, para a vinda, para ser arrebatada a igreja. Nós não podemos brincar mais. As ovelhas precisam seguir e obedecer. E não ficar lutando, sabe? Isso aí eu não aceito, isso aí eu não acho legal. A palavra de Deus no Novo Testamento não tem isso, não tem aquilo. Eu creio na palavra de Deus, de capa a capa. Então eu acredito nisso. Nós acreditamos nisso. A palavra é completa. É completa, não tem meio termo. Mas nós estamos no tempo da graça. Graças a Deus por isso. Porque se nós tivéssemos mesmo, nós já teríamos sido fulminados. E hoje Deus nos deu a oportunidade de ler o tempo da lei e poder viver na graça. Vou acelerar. Esse eu achei muito legal. Ela espera
pela morte quieta. Você sabe que a ovelha sabe o dia que ela vai morrer? Ela sabe. E quando ela sabe que ela vai morrer, ela não come. Ela fica bem quietinha, moada. E eu achei isso muito parecido com Jesus. Muito parecido. Jesus, a palavra fala, vamos ler lá. Ezequiel 43, 7. Esse eu não tenho, tá? Vou ler, vamos ler. Vamos abrir a Bíblia, né? Então, vamos exercitar. Ezequiel 53, versículo 7. Eu achei muito Jesus isso em nós. (53) 53, versículo 7. O que eu falei? Isaías? Ô, gente, desculpa, é Isaías. Desculpa, gente. Isaías 53, 7. Por isso está todo mundo folheando a Bíblia e fala, nossa, perdeu Isaías aí da Bíblia? É eu que perdi. Amém? Diz assim: ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueneadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Você viu isso? Isso tem muito a ver com a gente. Aqui nós vamos falar de uma morte, mas não é de uma morte física, nós vamos falar da morte espiritual. E muitas vezes a nossa natureza, nós sempre temos a tendência de fazer o errado. Nós temos a tendência mais de ser um bode do que uma ovelha. Então, nós precisamos entender essa realidade e matar a nossa carne. E não andar mais segundo as nossas vontades. Parece chato isso, né? Fazer tudo que Jesus manda agora. Mas é isso que a gente precisa fazer. As nossas vontades. Sempre, meu marido fala isso, sempre que Deus tira algo de você, Ele coloca algo dele. Quanto mais você vai tirando de você, mais dele vai tendo em você. Então, é essa morte que eu estou falando. A nossa morte é sacrificial, como a de Jesus. Ele morreu na cruz. Mas nós precisamos entender que nós precisamos sacrificar algumas coisas. Ou melhor, tudo, porque 99% não adianta, tem que ser 100%. Então, no dia da nossa morte, sabe aquele dia que você sai da igreja triste com o pregador? Você sai triste, que você vai embora triste? É esse dia que é o dia da sua morte. É esse dia que você tem que chegar em casa e ir para o sacrifício. Por quê? Porque esse dia é o dia que você reconhece o que você precisa tirar de você para que venha mais dele em você. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver segundo a direção que o bom pastor está nos dando e não a direção que nós queremos andar. Porque muitas vezes nós andamos pela direção que nós queremos andar. Eu quero servir a Deus, mas eu quero servir do meu jeito. Isso aqui eu não quero fazer. Isso aqui é muito chato. Isso aqui é isso. É porque a gente não tem prazer no que a gente não conhece. Então, quanto mais a gente conhecer o Senhor, mais a gente vai ter prazer nas coisas dele. Agora, quanto menos você conhece, você nunca vai ter prazer mesmo. Ninguém pode desfrutar de algo que não conhece. Vamos agora passar para os cuidados, né? Quero adiantar aqui um pouquinho o cuidado do pastor com a ovelha. Eu achei tão interessante que ele usa a vara e o cajado. É tão necessário, é que nem a polícia. Muita gente não gosta da polícia, né? Mas a polícia ela vai multar você por quê? Porque você está sem cinto. E é perigoso você bater e morrer. E não faz sentido, né? A gente ficar bravo com alguém que está preocupado com a nossa segurança. Mas nós ficamos. Porque nós queremos andar sem cinto. Mas se você frear e bater e sair voando pelo seu carro, aí você vai achar ruim de estar sem o cinto.
Então, muitas vezes, nós nos chateamos com aquilo que nos protege. E o pastor é a mesma forma. E ele usava 2 instrumentos, que é a vara e o cajado. Eu quero ler com vocês em Salmo 23, 4. Pode pôr aí. A palavra diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui o salmista Davi foi muito inteligente, porque ele sabia para que servia a vara, para que servia o cajado. E ele falava: me consola isso. Por quê? Porque mesmo que ele andasse, as ovelhas, elas andam por um lugar de sombras mesmo, porque elas andam assim, aqui são as montanhas, e ela anda no meio do vale, porque é onde tem as relvas bem verdinhas. E mesmo que ele andasse lá, ele não temeria, porque a vara e o cajado está ali para direcionar junto com o pastor. E aqueles instrumentos são essenciais na vida dele. E eu vou falar um pouquinho da vara, vou explicar a vara rapidinho para vocês. A vara, ela serve de proteção contra os lobos, para pegar as ovelhas, porque quando está o pastor ali com a vara, pode bater no lobo, tá? Porque a vara, ela é retinha. E ela serve para contar as ovelhas também. E quando a ovelhinha está lá com o seu rebanho, que ela resolve desgarrar para um lado, ele taca o cajado em cima da ovelha. Por ela ser um bichinho medroso, ela se assusta e volta junto com as outras. Então, às vezes, até os pastores mesmo, ele dá uma jogadinha de vara em cima de você, para você voltar. Mas às vezes, a ovelha, se é um bodinho, sai correndo mais ainda, né? Mas se é uma ovelhinha, ela volta para o aprisco. Porque ela sabe que aquilo ali é cuidado. É cuidado. Porque muitas vezes nós somos corrigidos se nós não gostamos. A palavra fala assim que toda correção a princípio parece muito ruim, mas depois ela vai trazer frutos. Então, não tenha medo, sabe, de ser corrigido. O Senhor, a palavra nos corrige, o Senhor vem, nos traz uma correção. Isso é maravilhoso para a nossa vida, é sinal de cuidado de Deus conosco. E também quando ela vai comer uma ervinha venenosa, porque ela não sabe distinguir o que é uma erva venenosa e o que é uma erva boa, ele também joga o cajadinho, para ela não comer a coisa errada. Então, muitas vezes nós também precisamos ser assim. Muitas vezes o Senhor nos orienta: não faz isso, joga o cajadinho lá em você, a vara, para que você volte, para você não comer aquilo, que aquilo vai te matar. Tem coisas que a gente ouve, que a gente fala que pode matar, porque tem muitas palavras que são piores do que verdadeiros tapas na cara. São venenosas, pode levar pessoas a depressões, tá? E o cajado? O cajado, ele serve de auxílio para os pastores caminhar. Ele apoia-se naquilo ali. E também serve para pegar as ovelhinhas quando elas conseguiram escapar, e elas saem pelos caminhos aí, e elas ainda estão em perigo, e caem em algum lugar onde as mãos do pastor não conseguem. Ele puxa ela com aquela voltinha ali, aquela curva, e traz a ovelhinha de volta. E sempre que ela está em perigo. E conosco também é assim, porque muitas vezes nós estamos em perigo, e o Senhor vai lá, pega o seu cajado e resgata as suas ovelhinhas novamente. Para quem está no mundo, não, essa palavra é só para nós estamos falando de ovelha que sai de um rebanho. Nós estamos falando de ovelhas da igreja, entendeu? Às vezes a gente se aventura em alguma coisa e aí nós quebramos a cara. Aí o bom pastor vai lá e recolhe a gente de volta, tá? E tem uma coisa que ele faz também. Pode passar. Aí diz assim, Salmos: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É o cuidado que traz segurança, quebra a perna da ovelha. Isso daí é um ato de amor. Não tem como falar isso, mas como? Ele vai lá, a ovelhinha sai uma vez, sai 2 vezes, sai 3 vezes.
Na quarta vez ele pega aquela ovelha, eu estou dizendo na quarta, mas pode ser na segunda, na terceira, dependendo da gravidade da ovelha, para onde ela foi, quantos dias ela ficou perdida. Ele vai lá, pega uma perninha dela, pega a vara e quebra a perna da ovelhinha. E só que é um processo nessa quebração. Dói mais no pastor do que em nós. E ele enfaixa aquela perninha e carrega aquela ovelha no braço. Ai, Jesus, se fosse nós, né? Não sei se nós ia aguentar tanta ovelha. Mas ele carrega aquela ovelha no braço. E esse processo é muito legal. Porque quando aquela ovelhinha, ele está carregando, geralmente ele carrega elas no pescoço, porque elas passam muitos dias até que as perninhas fiquem curadas, ela vai ficando perto do pastor, e ela vai sentindo o cheirinho do pastor, e ela vai ficando mais próximo da ovelha, e ela acostuma com aquele ambiente, e ela nunca mais foge. E quando ela se tornar mais velha, ela pode até se tornar uma condutora de ovelhas também, porque é colocado um sininho, onde ela vai e as outras seguem, porque ela faz o caminho certinho. Mas achei isso maravilhoso. Então quebrar a perna nem sempre é ruim. Então, às vezes, o bom pastor, ele nos coloca nessa situação muito difícil, que você fala assim, não sei porque isso aconteceu comigo, mas isso vai te trazer pertinho de Jesus. Ele vai carregar você, você vai dar um cheiro nele, vai ficar cheirando nele todo dia, todo dia, todo dia. Aí você não vai querer mais viver longe disso, desse cheiro maravilhoso, de tudo que ele é para nós. Amém? Eu estou terminando aqui, tá, gente? Não sei que hora que é, porque tiraram o relógio dali, mas vamos lá. Para isso, para a gente habitar, por isso que fala, né? Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Para isso, nós precisamos entender o processo. Isso não quer dizer que a gente está livre de tudo isso que está acontecendo. Então, nós precisamos entender o processo para que verdadeiramente a gente vá morar no céu. Porque muitas vezes a gente pode se enganar, achar que está indo para o céu e, de repente, cadê todo mundo? Eu fiquei. Né? Então, isso é uma consciência para nós, trazer uma conscientização de quem nós somos, o que nós estamos fazendo. E tem uma coisa também que ele faz. Como eu falei para vocês, o cavalo tem a crina. Quando os mosquitos vêm, o cavalo abana as crinas dele e as moscas vão embora. Só que a ovelha não tem nada disso. Então, as moscas, os insetos, as abelhas, é um perigo para as ovelhas. E eu quero ler primeiro lá. Prepare uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pastor, ele unge as ovelhas. Por quê? Porque, além de tudo, ele prepara essa mesa. Eu estudei sobre isso. E é exatamente essa mesa, onde no vale, e os lobos, eles estão nos montes. Se a ovelha ela está sem o pastor, o que acontece? Elas comem e engordam para ele comer elas depois, o lobo. Mas se há o pastor ali, os lobos não pegam as ovelhas. Então elas comem na frente do inimigo, e o inimigo não pode fazer nada. E é assim também com a gente. Muitas vezes, nós estamos de frente com o nosso inimigo. E nós não podemos fazer nada, mas nós podemos deitar, descansar, saber que o pastor está ali para cuidar de nós. Jesus, ele está ali te defendendo, te protegendo, e você vai poder comer, desfrutar do que o Senhor tem, sem que o inimigo venha e roube isso de você. Amém? Então, ele unge elas. Por quê? Porque as moscas, elas entram dentro do ouvido e elas vão até o cérebro, porque elas se alimentam do cérebro da ovelha. E isso dá dores de cabeça forte nas ovelhas. E elas saem correndo do rebanho e até dispersando as outras ovelhas, porque elas saem correndo, as ovelhas não sabem para onde ela vai, ela segue aquela lá. Então, o pastor tem que estar atento a isso. Então, quando é ungido a cabeça, porque o focinho das ovelhas, eles são bem molhadinhos, e os bichos gostam de sentar ali. Eles botam as larvas lá dentro e aquele bicho começa a dar dor de cabeça muito forte e elas saem correndo procurando uma pedra forte, porque a ovelha tem uma cabeça forte, uma cabeça dura, né? Mais ou menos, não é tão dura igual a do bode, mas ela taca a cabeça na pedra até
até que o crânio se rache e quebra o crânio da ovelha e leva até a morte. E eu fiquei pensando, Jesus, que isso tem a ver com nós? E sabe o que acontece? Muitas vezes nós temos muitas vozes. A abelha também entra e faz um zumbido horrível na cabeça delas, e as ovelhas ficam perturbadas e ela fica sem rumo. E às vezes nós ouvimos tantas vozes dentro da nossa cabeça que a gente não sabe para onde a gente vai. A gente não sabe o que a gente faz. A gente fica perdido. E aí o que a gente faz? A gente dá com a cabeça na parede e bate a cabeça na parede e quebra nossa comunhão com o Espírito Santo. Então, muitas vezes, as situações que vêm sobre nós, ela tem nos levado à loucura, ao ponto de eu quebrar minha comunhão com o Espírito Santo. Eu trocar isso. Então, o pastor, Jesus, ele nos unge a cabeça com óleo, e o nosso cálice ele transborda, porque nós podemos desfrutar disso. O que nós não podemos é ficar sem a unção. A unção é que nos renova todos os dias. O que me faz estar aqui é a experiência que a gente tem com o Espírito Santo. Muitas pessoas às vezes não acessou esse lugar, não desfrutou desse Espírito. Então elas simplesmente vivem sem entender o que estão fazendo. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo, desfrutar da presença de Deus, desfrutar das experiências, do sobrenatural de Deus na nossa vida. Amém? Eu quero falar rapidinho sobre o bode e a ovelha. Eu só vou falar o bode, porque a ovelha vocês já ouviram todas as qualidades dela, né? O bode ele é semelhante à ovelha, mas eu achei ele mais feio. Mas ele é semelhante. O que o bode? Ó, eu vou falando aqui as qualidades, você vai falando amém se você tem, tá? Tô brincando. O bode é rebelde, é briguento, é marrento, é atrevido, é fedido. Ele reclama de tudo. Ele não obedece, ele vive sozinho. Ele gosta de ser individualista. Essas são só algumas qualidades, os defeitos do bode. Então, muitas vezes nós somos um bode. Muitas vezes nós somos briguentos, marrentos, emburramos, reclamamos de tudo, acordando, reclama do frio, da chuva, reclama do sol e reclama de tudo. E nós estamos vivendo como um bode, sendo ovelhas. Mas, se você tem uma dessas características, não se desespere, tenha calma, tá? Jesus, ele nos transforma. Amém? Nós éramos jambuzeiro bravo e ele nos enxertou na oliveira. E hoje nós somos oliveira. Então, às vezes nós somos um bode. Precisamos do Senhor. Precisamos que ele venha sobre nós. Ele mude, ele tire isso e comece a pôr em nós as qualidades de uma ovelha. Isso exige de nós também. Porque às vezes, Senhor, me muda, mas eu não vou conversar mais com fulano. Senhor, faz isso, mas eu não quero mais aquilo. Não adianta. Nós também temos que fazer a nossa parte. E eu vou terminar falando do bom pastor. Eu achei essa imagem muito linda. Quando eu vi ela, eu falei, Senhor, era exatamente isso que expressa. Vocês estão vendo o pastor? O cajado, ele é alto para que as ovelhas enxerguem. E ali estão as ovelhas, indo para o propósito certo. Nós precisamos seguir o pastor para andar no propósito certo, né? Então, nosso pastor, nosso bom pastor Jesus, ele vem nos conduzir para o lugar certo. Nós precisamos ter a direção certa. Às vezes você fala, eu não sei para onde ir. Segue Jesus. Segue Jesus. Come dessa palavra. Beba da presença dele. Porque fazendo isso, nós vamos entender o que ele quer. Ele quer só ali. Não adianta, você ovelha só enxerga 20 metros. Não adianta você querer ver o futuro, né? Pessoas gostam muito desse negócio de ver lá na frente, de saber. Não, é até ali. É só até ali. Você só vai seguindo. Chega ali, você vai vendo mais. Você vai vendo mais. E vai confiando naquilo. Quem é que está te seguindo? Quem é que está guiando você? Que é o bom pastor,
Jesus. E o bom pastor, eu acho tão lindo que ele deu a vida. Ele deu a vida por nós. Nós não merecíamos. Eu não merecia. E ele foi, morreu por nós na cruz. Nos trouxe vida, te colocou aqui. E está trazendo você e vai tirar muita coisa, vai mexer em muita coisa, vai quebrar suas pernas muitas vezes e vai fazer muitas coisas até que você aprenda. Mas o importante é que você esteja no aprisco. O importante é que você entenda quem Ele é e quem você é. O importante é você ter identidade, a identidade de Cristo. Amém? E nós precisamos saber quem é o bom pastor. Nós precisamos conhecer e ser conhecido dele. Isso eu quero ressaltar para vocês. Porque quando a gente conhece quem verdadeiramente Ele é, a gente começa a entender o propósito da nossa vida. Um propósito da nossa vida. Muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas coisas aconteceram na minha vida, que quando acontecia, eu não entendia por que aquilo. Mas aquilo é muito ruim, por que aquilo? Senhor, eu te servia tal, achava que era impossível, como se nós fosse um ser sobrenatural. O sol nasce para todos, para o bom e para o ruim. As mesmas coisas, Salomão diz, as mesmas coisas sucedem para os que servem, os que não servem. A diferença é como nós saímos da situação, é como nós enxergamos a situação, é como nós confiamos no nosso bom pastor. O que vai mudar hoje não é a situação que você está vivendo, mas é a visão que você vai ter do seu problema. Porque tem problemas que é processo, você tem que passar. Agora tem os nossos inimigos, a mosca que vem, são vários inimigos, é os lobos que vêm para nos tragar. Esse sim, é Jesus que vai nos defender. Amém?